Olá a todos, meu nome é Bárbara. Meu grupo vai falar sobre atividade de advocacia, na qual os papéis dos advogados são considerados imprescindíveis para a administração da justiça, com amparo do artigo 183, que aponta a importância do exercício da advocacia no que tange à prestação jurisdicional, já que o advogado está ali justamente para postular em favor do cidadão que necessita desse amparo jurídico e busca no advogado um mediador ou um defensor que vá lutar para seus direitos serem reconhecidos mediante a justiça. E, além disso, o artigo que eu acabei de citar, ele também vai servir como uma representação de um cumprimento de fundamentos constitucionais do direito do contraditório, devido processo legal e de defesa que são necessários para a concretização da justiça. E existe o chamado munus público, na qual todos os advogados possuem, que é justamente o dever ali da sua profissão. E uma frase que explica muito bem isso é a frase do professor José Afonso de Silva, que diz que a advocacia não é apenas uma profissão, é também um munus, é a única habilitação profissional que constitui pressuposto essencial à formação de um dos poderes do Estado, o poder judiciário. São atividades que competem somente ao advogado. A direção, assessoria e consultoria judicial e a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Essa postulação tem seções, que é o habeas corpus, a Justiça do Trabalho, a Lei de Alimentos, o juizado especial e o processo administrativo. É vedado a divulgação da advocacia em conjunto com outras atividades. E é obrigação do advogado visar os atos constitutivos de pessoa jurídica, exceto as que se declararem microempresa e empresa de pequeno porte. Os serviços do advogado são técnicos e singulares quando tem a notória especialização. Essa decorre do desempenho anterior, dos estudos, das experiências, das publicações, entre outros. O estagiário, que é regularmente inscrito, ele pode atuar nas atividades privativas ao advogado, desde que em conjunto e sobre responsabilidade do advogado. O instrumento de mandato é o documento onde o cliente, chamado de outorgante, nomeia e constitui o advogado, chamado de outorgado, para representá-lo. Para a defesa dos interesses do cliente, o advogado postula em juízo ou não, fazendo prova do mandato com o instrumento de procuração, que habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. O início do mandato se dá por assinatura da procuração. Porém, há casos de urgência em que não é necessário a procuração na hora, mas deve ser apresentada. Tem-se ainda que em juizados especiais, os recursos interpostos por advogados sem procuração são inexistentes. Também se tem a possibilidade de postular em causa própria, desde que siga o 106 do CPC, que afirma no parágrafo 1º que é preciso declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, número da OAB e o nome da sociedade a qual pertence. Isso para receber as intimações. E uma observação: defensores públicos independem de mandato, e a menção ao seu cargo e ao número de OAB já serve. Já no parágrafo 2º, fala sobre comunicar ao juiz sobre qualquer alteração de endereço. Quanto à duração do instrumento de mandato, é de acordo com a confiança entre as partes, não precisa de renovação. Já se tem os poderes gerais, que servem para praticar todos os atos judiciais e não precisam de firma reconhecida, de acordo com a Lei 8.952. E os poderes especiais são os que devem ser muito bem discriminados e estão contidos pelo 105 do CPC. Instrumento de mandato. Subestabelecimento com reserva de poderes. Este deverá ser feito por procuração, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, que confere ao advogado praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, entre outros. Esta deverá ser assinada digitalmente conforme a lei, contendo o nome do advogado, seu número de inscrição da ordem e endereço. Se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, registro e endereço. Salvo disposição em contrário, a procuração é eficaz para todas as fases do processo. Ocorre a extinção do mandato quando o subestabelecimento é sem reserva de poderes, quando há revogação ou mesmo renúncia. Renúncia. Dá-se quando o advogado não tem interesse em se manter na causa. Após notificar o seu desligamento, o mesmo deve permanecer trabalhando na causa por 10 dias.
exceto se houver a contratação de outro patrono nesse período. Quando houver mais de um advogado outorgado em procuração, será dispensada a notificação. Essa previsão está no artigo 112 do CPC. Ademais, a renúncia não precisa ser fundamentada, exceto quando ocorrer a situação que se quadre no artigo 265 do CPP. O advogado não pode aceitar a procuração para atuar em determinada demanda em que já tenha patrono constituído, nos autos sem o prévio conhecimento deste, salvo por motivo justificável. Revogação. De acordo com o artigo 111 do CPC, acontece quando o cliente não deseja mais ser representado por seu advogado. Diante disso, não sendo constituído novo procurador dentro de um prazo de 15 dias, o magistrado irá suspender o processo. Além das coisas que já foram faladas anteriormente, é importante também lembrar que não há nenhum tipo de subordinação entre advogados, membros do Ministério Público e magistrado, onde todos esses que eu acabei de citar devem tratar-se com consideração e respeito recíproco, como consta no Estatuto da OAB no artigo 6º. E além dessas funções que eu citei, também tem as autoridades, servidores públicos e serventórios da Justiça. E esses têm o dever de dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas para o seu desempenho.